Olá, seja bem-vindo aqui, investidor, a esse conteúdo em que vamos tratar sobre previdência privada. Ela que é tão difundida, tão falada e que no passado se vendeu muito mal. Então hoje vamos entender sobre previdência PGBL, VGBL, regressiva, progressiva e todas as categorias que tem para que nós possamos tomar as melhores decisões. Bora lá para o vídeo. Bom, investidor, antes de mais nada, eu quero te deixar aqui um grande presente, um presente que vale mais do que dinheiro, um presente em forma de conhecimento, em forma de serviço. Eu disponibilizei aqui no link abaixo uma reunião de assessoria premium gratuita. Essa assessoria que muitas vezes só pessoas que possuem muito capital conseguem ter acesso. Eu disponibilizei uma reunião gratuita comigo, com a minha equipe, para poder assessorar você. Além disso, também preparei uma plataforma Kindle gratuita para você e também uma carteira recomendada de acordo com o perfil, a melhor carteira recomendada possível após a assessoria, após esse atendimento que será feito com você de uma reunião. Então, espero que você goste desse presente, será um serviço totalmente exclusivo para você e eu deixei gratuitamente como um brinde, um grande presente aqui para o vídeo. Então, bora lá. O primeiro tipo que eu quero apresentar aqui para você é o tipo PGBL, o Plano Gerador de Benefício Livre. E existe também o VGBL, o Vida Gerador de Benefício Livre. A diferença dos dois está basicamente em algumas contribuições de imposto de renda, algumas vantagens. A primeira delas é que para quem faz declaração completa, aquela que você declara todos os seus gastos com saúde, educação, com aposentadoria, você pode abater aqui da sua declaração, do cálculo da sua declaração, até 12% da sua renda bruta, contribuindo com um PGBL. Se você tem uma renda bruta de, por exemplo, R$ 100.000, você pode pagar R$ 12.000 num PGBL no ano e, consequentemente, você vai pagar imposto de renda só sobre R$ 88.000. Então é uma vantagem absurda, uma vantagem muito boa. Porém, o PGBL tem uma certa desvantagem em relação ao VG, porque o PGBL ele tem incidência de imposto de renda sobre o valor total da sua previdência, não só sobre o rendimento, não só sobre o lucro. No VGBL, você tem incidência de imposto de renda só sobre o lucro. E esse imposto de renda, para ambas as partes, PG, VGBL, você só vai ter no momento que você resgatar. Muito importante deixar claro isso. Mas uma incidência sobre o valor total muitas vezes faz com que deixe de ser vantajoso. E eu vou trazer um comparativo para te mostrar quando é vantajoso e quando não é. Uma pergunta que me fazem muito é se compensa fazer PGBL para quem faz tabela simplificada. Bom, vai depender bastante. Em alguns casos, vai compensar sim você fazer um PGBL se você faz simplificado, mas você teria que fazer uma completa. Você teria que mudar do simplificado para o completo. Esses casos são, por exemplo, como você ter uma renda bruta tributável acima de 140, 150 mil. Porque na tabela simplificada, ela tem uma regra que ela deduz até, no máximo, R$ 17.654. Ou seja, a maioria das pessoas que tem uma renda bruta tributável muito alta vai bater no teto de R$ 16.654. Já quando esses 12% do PGBL são maiores do que esses R$ 16.654, já começa a compensar muito fazer um PGBL. Mas aí tem que ver de caso a caso, né? Geralmente, a partir de uns 140, 150 mil reais de renda tributável já compensa fazer um PGBL. Além disso, você deve estar se perguntando, e quem faz uma simplificada? Na maioria das vezes vai sim compensar fazer um VGBL, tá bom? Mas tem algumas regrinhas também, que aí a gente vai entrar em modelo de tributação da tabela progressiva para a tabela regressiva. Veja só aqui, que vai ficar muito claro a vantagem de você fazer um PGBL ou não fazer. Veja só essa planilha. Que eu coloquei uma pessoa sem fazer um PGBL e uma pessoa fazendo um PGBL. Pessoa com uma renda bruta anual de 100 mil, outra pessoa com a mesma renda de 100 mil. No final, uma iria deduzir 12 mil dessa base
tributável, dessa renda bruta tributável no ano, ficando assim em 88 mil. E aí se pagaria imposto de renda sobre 88 mil e não sobre 100 mil. Então a base de cálculo para quem não fez continua sendo 100 mil, para outra pessoa que fez PGBL passa a ser 88. O IR de pagar para essas duas pessoas seria de 27,5%. Então, assim, 27,5% de 100 mil, 27.500. Já 27,5% de 88 mil cai para 24.200. É uma economia de 3.300. Então, é uma economia muito boa ali em relação ao imposto de renda. Sendo assim, uma pessoa teve uma renda líquida no ano de 72.500 e a outra teve uma renda líquida no ano de 75.800, 3.300 a mais. Então é bastante vantajoso nesse sentido. É uma economia, é um valor que não sai do seu bolso. E assim se apresenta aqui a vantagem dessa classe. Agora bora para outra classe. O modelo VGBL, ele é ideal para quem faz modelo simplificado de declaração de imposto de renda ou até é isento de pagar imposto de renda. Para essas pessoas, elas não vão conseguir abater 12% da sua base de cálculo de imposto. Sendo assim, é muito bacana para elas, é muita vantagem para elas. Além disso, é muito bacana também porque vai incidir somente imposto de renda sobre o lucro lá no momento do resgate. Então, é muita vantagem nesse sentido. E tanto no VG quanto no PGBL tem o modelo de tributação progressivo e regressivo. E no modelo regressivo, o imposto de renda começa em 35% e vai caindo 5 em 5 em 5% até chegar na alíquota mínima dessa tabela, de 10%. Já no modelo progressivo, é um pouco diferente esse imposto. O imposto é cobrado sempre na casa de 15%, e após a cobrança desse 15%, lá na sua declaração de imposto de renda, você vai ter um ajuste. Esse ajuste vai ser dado tanto para mais quanto para menos. Então, você pode chegar lá na sua declaração e ter que depois pagar mais imposto de renda se a sua alíquota de imposto anual é acima de 15%, ou você pode até ser restituído. Então, se você não precisa pagar imposto de renda, ou se a sua alíquota de imposto de renda é abaixo de 15% ao ano, com certeza também você vai ser restituído. Então, é uma vantagem aí do modelo progressivo. Uma análise entre o progressivo e o regressivo é que o regressivo é ideal para quem faz uma previdência para longo prazo. Já o progressivo é ideal para quem faz uma declaração que ele paga menos de 15%, que paga 7,5% ou que pague nada de imposto de renda. E aí essa pessoa vai ser até restituída lá no seu imposto anual. E agora, para fazer um comparativo entre o PG e o VG definitivo aqui para você ter uma ideia, eu trouxe essa tabela aqui que agora vai ficar muito claro para você. Veja só. Vamos imaginar uma aplicação ali de 100 mil reais no PG e no VG, em que elas tinham o mesmo rendimento de 200 mil reais. No final, ambas estariam em 300 mil reais. E aí vamos supor uma alíquota mínima ali de 10% de imposto de renda. Lembrando que no PGBL vai incidir sobre o valor total, sobre o lucro e sobre o principal, o valor que você aplicou. Sendo assim, o imposto de renda sobre o PGBL seria de 30 mil reais. E no VGBL, só sobre o lucro, ou seja, só sobre 200 mil, 10% de 200 mil, 20 mil reais de imposto de renda. Total líquido que você teria lá no final do prazo, você teria lá 270 mil reais no PGBL e 280 mil no VGBL. Então, é necessário um comparativo e um estudo profundo na hora de você escolher sobre fazer um PGBL e um VGBL. Não se levar em conta só a questão de abater 12% da sua base de cálculo de imposto de renda. É necessário entender também que, às vezes, apesar disso, o VGBL pode acabar compensando mais do que o PGBL. E aí deve surgir a pergunta na sua cabeça. O VGBL, então, vai valer sempre mais a pena do que o PGBL? Não, não vai valer a pena. Realmente é necessário sentar, fazer cálculos, entender se é para curto prazo ou se é para longo prazo. Geralmente, se for para longo prazo, vai compensar mais o PGBL se você consegue abater 12% da sua base de cálculo de imposto de renda. Já se for para curto prazo, geralmente vai compensar mais o VGBL se você não abate nada do seu imposto de renda.
Essa é a lógica que você vai ter que usar. É como se fosse uma tabelinha. Vai abater do imposto de renda? Tendência é que seja PGBL. É para curto prazo? Então a tendência é que vai ser VGBL. Eu pago pouco ou muito imposto de renda? Eu pago menos de 15% de imposto de renda? Então provavelmente vai compensar mais uma tabela progressiva. Então esses são os pontos principais que você deve levar em conta na hora de você fazer a sua previdência privada. E uma pergunta que me fazem muito é sobre portabilidade. Primeiro, que você consegue fazer portabilidade tranquilamente de um fundo para outro. Você está investindo num fundo que rende mal, que oscila muito, que só cai, não vale a pena. Muitas vezes pode valer a pena você trocar esse fundo. Muitas vezes você está investindo em fundos que pagam altas taxas de administração, de performance, e isso pode corroer todo o investimento. Então vale a pena fazer essa transferência. A transferência é muito fácil, você pode transferir de um banco para o outro, você pode transferir de um banco para uma corretora, de uma corretora para outra a hora que você quiser. Você só vai precisar ali do seu extrato detalhado do seu plano de previdência e informar a outra instituição que você deseja fazer essa portabilidade e escolher um bom fundo de previdência. Muitas vezes você vai necessitar de um grande profissional para lhe auxiliar nessa escolha de qual fundo você deve investir por seu perfil. Além disso, sobre os resgates, é muito importante você entender que tem uma carência ali de 60 dias a partir do momento que você aplica em previdência. Na maioria das vezes é sempre 60 dias. Eu nunca vi um resgate com menos de 60 dias a partir do dia que o investidor solicitou essa aplicação em previdência. E só para lembrar, não tem qualquer imposto, não tem qualquer taxa, não tem qualquer problema em você fazer uma portabilidade de uma previdência de uma instituição para outra, de um fundo ruim para um fundo bom. São só vantagens. E essa portabilidade demora mais ou menos ali uns 15 dias. E nesses 15 dias o dinheiro continua rendendo normal, não muda nada. Sempre continua rendendo da mesma forma. E outra pergunta sobre portabilidade é que o pessoal às vezes confunde. Pensa que dá para portabilizar de PGBL para VGBL, de VGBL para PG, e não dá. Isso não dá para você fazer. Tem como você portabilizar de progressiva para regressiva, mas de regressiva para progressiva também não tem como. São as regras que os órgãos de previdência estabeleceram aqui para o nosso sistema funcionar. Então eu espero que eu tenha sido claro, que eu tenha respondido a maioria das suas dúvidas. E se você tiver qualquer dúvida a mais, deixe aí nos comentários, eu vou estar à total disposição para te responder. Se você quiser procurar bons fundos de previdências, eu deixei o link para você se inscrever e ter uma assessoria, uma reunião de assessoria inteiramente gratuita comigo ou com a minha equipe, que nós vamos te auxiliar a melhor escolher ou talvez até portabilizar, estudar melhor o seu plano para que você rentabilize mais o seu patrimônio. Então te vejo num próximo vídeo, compartilhe, se inscreva e conte comigo para trazer cada vez mais conteúdos relevantes para você.